Galera, vamos dar um like, compartilhar os vídeos e assinar o canal, hein? Habilite o sino, hein? Que eu vou correr atrás do Passo Preto para ele vir para cá. Ele não ficar toda hora indo para lá. Que o foco dele lá me cobra mais atenção. Um feliz Natal que está chegando aí, gente. Que Deus abençoe a todos vocês, telespectadores do canal, assinantes e os administradores. Que Deus venha dar mesa farta na casa de cada um de vocês, cada um de nós, a cada um daqueles que estão necessitados e precisam. Não deixe faltar, meu Pai. Faça a realização desse sonho de cada um que precisa de ter a sua cesta. Preto, vem lá. Ô Preto. Ó. Papai vai jogar bolinha, ó. Vê uma coisa. Ele correu. Correu, papai. Foi. Olha, Preto. Galera, olha o like, compartilhar os vídeos e assinar o canal. Habilite o sino, gente. Dê essa força pro canal aí, porque nós estamos precisando o máximo possível de ajudas de todos os sentidos. Olha a bolinha preta, ó. Viu? Galera, eu vou falar um pouco mais a respeito da muda. Precisamos estar preparados sempre que seus pássaros finalizam as suas posturas. E geralmente acontece isso no mês de novembro. Dezembro se torna um mês entre safra, porque ele já finalizou a safra e vai preparar para a futura. Então, a futura de dezembro a chegar o mês de abril, que é o mês de prioridade, abril, maio, junho, seria o mês de prioridade dos pássaros começar a muda, porque existe uma diferença de pássaro preto da região do norte para cima, que eles finalizam a temporada no mês de março. Então isso existe muita mistura de pássaro do norte com pássaro do sul. Às vezes você compra em cativeiro, clandestino, como a maioria dos pássaros é comprado dessa forma, você não sabe de onde é a origem desses pássaros. Aí os caras dizem, vem lá da Bahia, outro diz para você, vem de Minas Gerais. Mas só no incentivo de você comprar um daqueles pássaros. 70, 100 reais é o preço que eles vendem clandestinamente, aí, um pelo outro. E eles pagam na faixa de 20 ou 30 reais cada, para os caras que pegam, capturam na natureza aí e faz esse tipo de tráfico, que é completamente errado. Mas nós não podemos resolver esse problema. Isso é coisa que o IBAMA que tem que resolver. Não da maneira que o IBAMA está agindo, colocando a gente já com 2 anos, esperando, o segundo ano nós estamos partindo, a liberação das transferências. Isso é um desacato à população de criadores de aves silvestres. Porque nós já salvamos o curió da extinção, já salvamos a patativa, já salvamos outras espécies, agora está surgindo o coleirinho entrando em extinção, vai surgir outros pássaros consecutivos. Mas a gente já conseguiu salvar em termos da reprodução de cativeiro. E se não fosse isso, nós hoje não tínhamos curió em canto nenhum do mundo. Mas agora que nós temos esta oportunidade de fazer esse trabalho, de fazer com que a sua reprodução venha se estabelecer no nosso país, a nossa criação de animais silvestres, e que esta ministra mude o ponto de vista dela, porque
um certo, concordo em determinados motivos. Vamos defender a fauna e flora, vamos proteger e vamos. Por que proteger? Proteger porque esses vendavais, esses tornados, isso não existia há 50 anos atrás. Poderia acontecer um vendaval, mas era um fenômeno, uma coisa estranha quando acontecia isso. O que era mais provável, que eu lhe digo, que eu acompanhei, menino de 10 e 12 anos de idade, ouvia o meu pai falar na enchente de 14. Quem veio daquela época contava história que a enchente de 14, nos rios da minha região, lá no sul da Bahia, a região do Rio Venceslau, Rio das Almas, é o nome do rio que nasce na minha fazenda. Rio das Almas é um rio muito grande, muito famoso. Esse rio atingiu a 50 metros de altura, abaixo de 3 quilômetros da minha residência. O topo dele atingiu em áreas baixas 50 metros de altura nas roças de cacau. Então as árvores que faziam sombreamento do cacaueiro, as águas largavam, quando carregava nas enxurradas, nos troncos, galhos e cepas de madeira, feto, e tudo que eles encontravam que iam levando serra abaixo, eles deixavam essas árvores, esses troncos, isso ancorado numa altura de 40 a 50 metros de altura nas árvores mais altas que tinha, como sapucaia, vinhaque, imbiruçu. Esses tipos de árvore é que suportava o encalho desses troncos que a água ia levando e ali encalhava num tronco, numa cruzada daquela, e ali ficava aqueles monstros de madeira pendurada lá em cima, rapaz. Quando as águas secavam que baixava, era 30, 35, 40, 50 metros de altura, uma árvore daquela, como o vinhático, que era a madeira que a gente usava para fazer canoas. Essa árvore ia para 65 a 70 metros de comprimento. Árvore gigante, entendeu? Então, o que acontecia? Eles falavam muito nessas épocas da enchente de 14 e era esse o terror, aquelas ventanias, que era rara, que caía árvores em cima do cacaueiro, e as chuvas eram em abundância, rapaz. Mas não existia esses tais tornados, essas coisas não apareciam na vida da gente, e isso não era normal. Depois que foi destruído fauna e flora, de muito a parte da caatinga que destruíram e tiraram a maior parte dessa vegetação, nós estamos recebendo esse aquecimento global causado pelo próprio humano. É o causador de tudo, porque os criadores de gados devastou toda a floresta do nosso país. Os fazendeiros devastou tudo. Os plantadores de soja, capim, milho, essas coisas. Então eles não souberam administrar a nossa fauna, porque a fauna não, a flora, porque eles não souberam desmatar. Desmatavam de qualquer jeito. Se tivesse um controle naquela época, o país era outra coisa. Nós tínhamos uma reserva muito grande, se alguém tivesse pensado no futuro. Mas os governadores, aqueles que eu administrava, galera, olha o like, compartilhar os vídeos, a assinatura do canal, habilite o sino. Aqueles governadores, presidentes e deputados e senadores, aqueles que se envolviam em proteção, eles eram os exploradores dessas florestas. Eles vendiam com madeira de lei, muitos deles, não são todos, mas os que estavam assumindo o poder com direito, eles não tinham tanto interesse em preservar essas matas. Não pensava que isso um dia poderia se acabar. E foi o que aconteceu, meu irmão. Aconteceu que acabou. Hoje nós temos pouquíssimas matas, estamos sofrendo esses temporais, tornado, relâmpago demais, é muita coisa influenciando, uma coisa influenciando a outra, na natureza, o Eninho ficando mais forte, mais valente, mais bravo, mais arredio, e mandando os temporais aqui para o sul do nosso país. E quando não é no sul, é no norte e nordeste. Quando não é no norte e nordeste, é na região centro-oeste. Então, todas as áreas estão sofrendo com esse tipo de consequência. Se tivesse naquela época que procurasse pensar no futuro de hoje, teria resolvido as ideias, criava a ideia. Então hoje não tem outra solução a não ser reflorestar. E se reflorestar
Isso depende de cada produtor querer estabelecer esses procedimentos nas suas áreas, pequenas áreas, começar a fazer esse tipo de trabalho. E o governo der um incentivo para reflorestamento, a gente pode superar isso daqui a 30, 50 anos, pode melhorar a situação climática do nosso planeta, se tiver um alto investimento do governo federal. Mas se não tiver, ninguém vai colaborar. Enquanto os pequenos produtores ou os grandes não vão querer perder a área que já devastaram para poder fazer hoje uma área nobre de serva, uma área de reflorestamento. Eles não querem fazer isso. Querem ganhar dinheiro em cima disso. Então o nosso país está numa fase muito difícil de sobrevivermos. Eu cheguei aos 66 anos, já vivi o que eu tinha que viver. Graças a Deus por isso que eu consegui chegar a essa fase. Mas não sei se vocês amanhã, os meus netos, meus filhos e outros vão chegar à minha idade ou alcançar um pouco mais. A minha mãe está com 85, está viva, lúcida, graças a Deus. Mas eu não tenho esperança de atingir a idade dela. Não tenho esperança e pelo outro lado, também não quero. Sou aquele orgulhoso, eu não quero. Quero viver 85 anos, para quê, cara? Para dar trabalho para os outros? Não. Viver até os 70 anos, tá bom, 66 já chegou, 4 anos, pode levar o cara para cá no chapéu, pronto, acabou. 70 anos já vai dar trabalho, pô, entendeu? A gente tem que cair na real. No máximo 75, viu? Não precisa chegar a viver 80 anos, você não pode fazer mais nada na vida, não tem nada para fazer. Você só tem que esperar a morte. Então pronto, caia na real, meu, entra aí. Não é que você cair para degrinir ou pensar psicologicamente na decreção. Eu vou me eliminar aos 70 anos, eu vou me apagar. Não, eu não penso nisso, não quero isso. Mas se acontecer, na minha opinião, 75 anos é muita vida, gente. Você já está gerando trabalho para os seus filhos. E os seus filhos já têm esse trabalho com os seus filhos próprios, que são seus netos. Você tem que viver até aquela fase de dizer, eu convivi com os meus netos até os 18, 20 anos, cada um por conta própria, 30 anos se possível. Então, cada um se vira. E você vai seguir a vida em frente até o dia que Deus te convidar, cara. No dia que Ele te convidar, você partiu para o outro, você fez essa viagem, você não tem retorno, porque ninguém te traz notícia de lá, cara. Porque os que vai não voltam, não vão te dizer como é que é a vida do outro lado. Essa passagem que nós temos, a nossa matéria-prima aqui, isso vai ficar aqui sobre a terra, ou dentro da terra e reído na terra. Porque foi da terra que nós viemos. Deus não construiu o homem do pó, então para o pó voltaremos. Este é o nosso objetivo, é o ponto de vista. Agora, o espírito teu que sai, ele vai flutuar em 2 ambientes, é a previsão que se fala. Um é ir para o céu, aonde está o trono de Deus. O outro é ir para o inferno, que eu não acredito nisso. Deus não criou esses 2 obstáculos. Deus criou o mundo com um pensamento. Salvar a todos, sem escolher a quem, qualquer um. Mas como surgiu aquele que fez o contrário, não sei, dizem que é o anjo Gabriel, não sei quem foi, que não obedeceu às ordens de Deus lá no Éden e incentivou a Eva na serpente, essas coisas, histórias. Isso são coisas que não me interessam, sinceramente, que eu não acredito. Então, que essas pessoas foram determinadas que ficassem por fluxo do inferno. Isso não existe. Inferno é aqueles atos errados que você faz e pratica ou tenta induzir o próximo. E isso é que eu acredito que seja inferno, entendeu? Porque é realmente uma tortura psicológica, é uma tortura física, é uma tortura agressiva por todos os sentidos. E essas pessoas ficam desta maneira, degrinido, ou destruído, ou sem condições de sobreviver, porque a situação é crítica, é caótica e é difícil de sobreviver, entender e compreender. Agora, entender a razão de tudo, faremos tudo aqui nessa terra e joga na conta de Deus, como se dissesse assim, eu comprei, Deus é quem paga. Não é assim, gente. Você vai pagar pelos seus próprios atos aqui em cima da própria terra. Essa que é a realidade. Com o sofrimento, com a dificuldade,
com a falta de recursos, com falta de saúde. Isso é um preço que você está pagando porque você plantou a semente antes e agora você está colhendo. Você não soube ministrar aquela semente, então hoje você está pagando com esses valores. Eu tenho um vídeo para fazer e falar para vocês a respeito da doença tal diabetes, que eu sou o portador. Mas eu não sei se vai dar tempo eu fazer hoje. Nosso vídeo está muito longo.